tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. Olá, boa noite. Uma matéria publicada recentemente em um grande jornal de circulação nacional especializado em economia relatou as dificuldades das empresas brasileiras em preencher vagas destinadas a pessoas com deficiência, conforme estabelece a Lei 8.213 de 91. Essa lei determina cotas para o segmento no serviço público e na iniciativa privada. Segundo o jornal, a fiscalização ao cumprimento da norma aumentou nos últimos anos, mas ainda são vários os motivos que dificultam a contratação de mão de obra especial. A escassez de trabalhadores nessa área vem acontecendo de norte a sul do país. Por outro lado, as pessoas com deficiência também enfrentam barreiras para conseguir um emprego adaptado às suas necessidades. Falta investimento em acessibilidade, treinamento especial para a função, salários justos e ainda há muito preconceito. Segundo o IBGE, 45% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Na contramão do desemprego, está mesmo sobrando vagas no mercado de trabalho para esses trabalhadores. E esse é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que está começando. Boa noite, Carla. Boa noite, Suzete. Boa noite a você que nos acompanha aqui na TV Brasil Central. Para nos ajudar no debate de hoje, 3 convidados aqui no estúdio. Vou começar apresentando o advogado e vice-presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, André Jonas. Muito boa noite, André. Muito boa noite. Para nós da associação é um prazer estar aqui, para que a gente possa estar contribuindo com esse debate, levando ao conhecimento da sociedade sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Obrigada. Está aqui também o empresário Evandro Tokarski, que é do ramo farmacêutico, é também formado em farmácia pela Universidade Federal de Goiás. Muito boa noite. Muito boa noite, é um prazer estar aqui, e especialmente também porque sou um portador de deficiência. E isso também, a gente vê os dois lados, tanto como empresário e como portador de deficiência, as dificuldades que é inserir o portador no mercado de trabalho. E para completar a nossa lista aqui de convidados, ao meu lado está a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Janilda Guimarães. Boa noite, promotora. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui, é a terceira vez que eu estou aqui no seu programa, Suzete. E eu fico muito feliz, que sempre saio muito feliz daqui, porque o debate sempre é muito bom. É o que a gente espera, e você também pode participar deste debate por meio das nossas redes sociais, pelo Facebook, tem o e-mail do Sobre Todas as Coisas TV, @hotmail.com. Estamos também no Twitter, @sobretodas, e no WhatsApp. É o 999, epa, eu esqueci, 631, ainda bem que tem cola, 1006. Vamos lá, Suzete. Vamos lá, eu vou começar com a doutora Janilda, colocando 2 exemplos que nós descobrimos, que a Justiça do Trabalho de São Paulo cancelou uma autuação de R$38 mil a uma empresa de telecomunicações porque não cumpriu a cota de 4% para pessoas com deficiência em seu quadro. Em 2008, o TRT de São Paulo também anulou uma multa em torno de R$110 mil a uma empresa pelo não cumprimento dessa cota. Nos 2 casos, a Justiça levou em consideração a dificuldade de encontrar pessoas no mercado em número suficiente para preencher essas cotas, por vários motivos que a gente vai falar durante o decorrer do nosso programa. Um desses era a questão da qualificação profissional. A senhora conhece esses números? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Bom, eu acho importante dizer que eu estou trabalhando com inquéritos que inserem as pessoas com deficiência no mercado de trabalho desde 1999. Então, a minha história é uma história que vai junto com a história da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E o Ministério Público do Trabalho, no país inteiro, tem tido muita dificuldade de inserir as pessoas com deficiência. São vários os motivos. Um você já colocou, que é a questão da qualificação. Outro, fala-se que é o número de pessoas com deficiência que não é o mesmo que o censo indica. Nesse ponto eu também concordo. Mas eu vejo, Suzete, que o grande problema, que é a base do problema, é o preconceito. Nessa história toda que eu tenho, investigando empresas e trabalhando no movimento de pessoas com deficiência, eu percebo que, na verdade,
A sociedade não perdeu o preconceito com a pessoa com deficiência, não e coloca muitos obstáculos para ela se inserir no mercado. Por exemplo, exigindo qualificações que não são compatíveis, às vezes, para o cargo. E a pessoa com deficiência não teve escolaridade suficiente. Até hoje estamos brigando para as escolas aceitarem a pessoa com deficiência, as escolas privadas. Fizemos uma audiência pública recentemente, no Ministério Público do Estado de Goiás. Mas, a ideia foi suscitada pelo FIM de Poder, que é o Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência e Beneficiário Reabilitado. Doutora, a gente tem esse fator, sim. Nós temos algumas crianças que não conseguem entrar nessas escolas, mas hoje, a realidade do Brasil hoje é que pelo que a gente pôde levantar também, o grande número de deficientes hoje, ele se tornou deficiente ao longo da vida, muito em consequência de acidentes de trânsito, acidente com moto. Então, em algumas situações, essas pessoas já eram qualificadas e elas têm essa dificuldade de retornar no mercado de trabalho. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só ouvir a opinião do doutor Tokarski pelo seguinte, doutor Evandro. O senhor é um empresário, tem acima de 200 funcionários na empresa, então logo já cai dentro da cota. O senhor conseguiu preencher essa cota? Inicialmente não foi fácil. Não foi fácil, primeiro, por tratar-se de um estabelecimento da área de saúde, exige uma qualificação técnica bastante importante, também, específica. Né? Mas mesmo em termos de call center, de recepção, é evidente que você tem que adequar o portador de deficiência de acordo com as suas possibilidades também. Mas eu atribuo, Suzete, a questão principal, além desse aspecto que eu concordo plenamente com o que a doutora referiu com relação à qualificação, à educação, à escolaridade, a outra questão é a questão das barreiras arquitetônicas. Quando se fala a remoção, que remoção é essa que existe? Isso é brincadeira. Estão brincando com as pessoas. Hoje a gente vê um transporte público deficiente, horrível para quem já consegue andar com facilidade. Imagine nós se pudéssemos ir à universidade ou à escola, o primeiro ou segundo grau, de cadeira de roda, onde você não consegue sair da porta da sua casa, que não tem uma calçada, não tem um meio-fio com 40 centímetros de altura. Você chega na própria escola, não tem acessibilidade. Que não existe uma política para acessibilidade, isso é fato. E hoje, você muito bem lembrou, nós temos mais de os casos aí de acidentes com moto. Hoje não é uma fábrica, lamento o termo de dizer, mas é uma fábrica de fazer deficientes. Enquanto nós tínhamos da década de 50, 60, que era paralisia infantil, como é o meu caso, paralisia infantil, hoje, no entanto, nós temos o quê? Os acidentes com trauma, né, de todas as ordens. E vá no Hugo para se verificar, tem dois pavimentos só de acidentados de moto, fora os que perderam a vida. 40% são das pessoas com deficiência física são de acidentes. Pois bem. Então, esse número é alarmante e tem que existir uma política pública nesse sentido. Agora, a questão das barreiras é brincadeira. Hoje, Goiânia, que se propaga como uma cidade acessível, hoje se reforma a praça. E você pode ir na Praça do Sol, tem acessos da Praça da Esquina, as esquinas não têm acessibilidade. Isso é uma brincadeira. O que a Prefeitura faz, o que o Estado faz em diversos estabelecimentos. O próprio órgãos públicos aqui em Goiânia, recentemente foi dado um órgão, chegou lá, não, só no segundo andar. Falei, bom, então, mas nós vamos carregá-lo. Falei, desculpe, nenhum deficiente quer ser carregado, ele tem condições de se o direito de ir e vir. Então, eu atribuo, primeiro, não tem informação, por quê? Não teve condições. A mãe consegue carregar um garoto de 10, 12, 14, 15 anos para a escola todos os dias? Jamais. Então, acessibilidade não existe. Ou, se existe, é muito pequena. Então, como é que vai ter escolaridade? E depois, bom, tem uma escolaridade razoável ou importante, que possa ser incluso dentro de um programa de empregos. Como é que ele vai e vem todos os dias se ele não tem? Usar o transporte público de Goiânia, ainda mais, a grande maioria ia morar onde? Mora numa periferia, onde poder aquisitivo menor, nem asfalto em determinados momentos se tem. Então, é um caso
Sério, sério. O senhor teve que fazer adaptações nas empresas do senhor para receber? A nossa empresa, em função da minha questão... Ela já era... Já é plenamente adaptada. Óbvio que tem espaços, colocamos elevador, mas a acessibilidade completa. Né? Tanto para o deficiente visual, quanto... Também. Todas as nossas unidades são absolutamente acessíveis. Certo. Bom, o que a associação tem feito para colocar as pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho, André? Na verdade, o que eu tenho visto, até concordando já com os meus colegas, e principalmente com o que a doutora Genilda falou, a questão hoje da maior dificuldade que enfrentamos, de fato, é a consciência. Porque a partir do momento em que a gente consegue trabalhar a consciência da sociedade acerca da inclusão, ela de fato acontece. Tivemos várias leis de proteção à pessoa com deficiência. Essas leis elas passaram a ter uma efetividade maior a partir do momento em que o Ministério Público, até trabalhamos muito com o Ministério Público do Trabalho nesse sentido, passaram a atuar as empresas. Então, só porque a partir do momento em que a gente mexeu no bolso do empresário, é que a lei de fato foi cumprida. Se a gente tivesse uma sociedade consciente, não haveria necessidade dessa imposição. Concorda, doutora Genilda? Sim, não era para ser, né? Eu acho que realmente vivemos aquele momento de falha de não encontrar pessoas com deficiência qualificadas. Mas hoje nós temos pessoas com deficiências qualificadas e que não ingressam no mercado de trabalho por falta da consciência do empresário, por falta da acessibilidade, por falta da inclusão. Eu, inclusive, tenho um exemplo para dar, que é o gerente da política de atenção à pessoa com deficiência da Secretaria de Cidadã, que é o William. O William, ele é uma pessoa com deficiência cadeirante, ele é formado em administração de empresas, fez direito e ele tinha uma empresa, ele foi diretor de uma empresa, ele tinha empresa, ele foi diretor de empresa, tem uma apresentação pessoal excelente, fala muito bem, escreve, é um profissional de primeira categoria. Ele ficou 3 anos e meio sem conseguir emprego. Aí ele foi indicado para a Secretaria Cidadã, né, para ser o gerente da política da pessoa com deficiência. Então, inclusive eu levei numa palestra que eu fiz na Associação Comercial e Industrial de Rio Verde, para que ele contasse a história dele, né? Porque é preciso as pessoas verem isso. As pessoas com deficiência visual, por exemplo, e auditiva, têm uma dificuldade enorme. Hoje mesmo eu estive com a secretária e presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência do Estado de Goiás. Não, de Goiânia, né? Ou do Estado de Goiás? Estado de Goiás. Estado de Goiás. Ela falando sobre as dificuldades. As empresas pedem as vagas, pessoas para indicar a indicação, mas, por exemplo, uma empresa que pediu 50, que ela mandou 50 pessoas e, no entanto, ela só contratou 5. Então, são coisas assim que a gente percebe que nem tanto o número de pessoas com deficiência ou a qualificação. É uma questão de preconceito mesmo, né? De manipulação, para que a coisa não aconteça. Porque tem um dado tão interessante aqui, que a gente coloca só um pouquinho, Carla, antes de você falar. 1 em cada 4 pessoas tem ensino médio completo. 7% dessas pessoas com deficiência. 7% tem curso superior completo. No resto da população, essa faixa é de 10%. Quer dizer, a diferença não é tão grande. Então, essa não pode ser uma desculpa. Né? Muitas vezes a gente falta, talvez, a qualificação para postos distintos. Aquilo que o doutor Evandro colocou para a gente. Se às vezes, você tem que fazer uma adaptação, a pessoa não tem uma formação farmacêutica, mas ela pode atuar na administração. E talvez aí ela precise de uma formação específica para ela poder ocupar aquela vaga. Né, Carla? No caso, a porcentagem praticamente acompanha, né? 7% e 10%. E até a pergunta que eu vou fazer cabe nisso. Vou direcionar para você, Evandro, de um telespectador nosso, o Henrique Pereira da Silva, mandou pelo Facebook. Que no caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida que tenham qualificação técnica ou superior
Por que não existem oportunidades disponíveis no mercado e vagas direcionadas a essas pessoas? A gente encontra elas exercendo atividades que normalmente não requerem a qualificação que ela tem. Bom, isso já presenciou? Sim, a questão, eu acredito também, tem uma questão importante também, além do preconceito, que é fato, isso é fato. Acho que o único que não preconceito, não estou generalizando todas as pessoas, mas são as crianças, né? As crianças, elas chegam aqui, tocam na cadeira, elas querem brincar, elas sabem que... Enfim, mas os adultos, não. Os adultos têm, muitos adultos, né, não que estou aqui por generalizar, mas muitos adultos têm realmente, esse é fato. Eu já pude presenciar isso em diversas oportunidades nos dias de hoje. 2016, né, nós sentimos isso na pele. Como as pessoas te olham, nos olham, né? Como elas nos olham em determinados momentos. Como assim? Então, te olham assim, de forma diferenciada. Então, a gente sabe que isso falta um esclarecimento, especialmente aos empresários, né? que as pessoas que trabalham conosco, elas, que têm uma dificuldade, nós temos o deficiente auditivo, que trabalha conosco, exímio, um colaborador exemplar, né? Enfim, assim como os demais, não é valorizar A ou B, mas é um colaborador exemplar. Então, mas existe uma necessidade, tem uma necessidade de esclarecimento. Primeiro, óbvio, a lei é importantíssima, eu sou favorável, não só de cotas para deficientes, como de cotas em todos os demais setores, como foi colocado. Agora, porque oportunidade, elas não são iguais. Né? Não são iguais. Eu, quando frequentei a universidade, só tinha, na época da universidade, só eu na universidade. Quer dizer, quantos que chegaram lá tiveram a oportunidade de chegar? Muito poucos, né? Em função das dificuldades. Então, eu sei que esses números que você apresenta, de 10% contra 7% de qualificação com competência, de fato, há uma necessidade de mostrar também à comunidade empresarial, isso a gente já em várias reuniões na CIEG, e quando eu participei da Federação da Indústria também. Tem alguns trabalhos que não é possível. Como é que o indivíduo vai ficar o dia inteiro de pé, fazendo uma operação de uma máquina, como é que você vai gerar um emprego nesse sentido? Então, são setores específicos. Né? Agora, existem vagas possíveis, sim, com certeza. Doutora, eu vou chamar nosso intervalo. Nós temos agora, o nosso programa, desde a semana passada, está sendo interrompido em função do horário eleitoral gratuito. Vocês vão continuar aqui com a gente, nós vamos fazer esse intervalo. Eu quero que você, telespectador que está acompanhando a nossa discussão hoje, aguarde aí, volte, a gente tem muita coisa ainda interessante para falar aqui. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre o mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Nós recebemos aqui o André Jonas Campos, que é vice-presidente e advogado da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, o Evandro Tokarski, que é graduado em farmácia, empresário do ramo farmacêutico e presidente do Grupo Farmácia Artesanal desde 81, e a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Janilda Lima Guimarães. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho que sobram vagas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Existe uma lei federal que garante cota em empresas e concursos públicos, mas mesmo assim, muitas vezes, os empregadores encontram dificuldades em preencher determinadas funções e muitas vezes também acabam usando desculpas aí, como a falta de acessibilidade arquitetônica para receber essas pessoas. Mas quem não cumpre a legislação é multado pelo Ministério do Trabalho. Vamos ver um VT. Nayara Souza, de 25 anos, trabalha há 6 meses nessa empresa como auxiliar administrativa. Ela conquistou a vaga que era destinada para portadores de necessidades especiais. A jovem tem uma doença genética que afeta os nervos do corpo. Eu fui na Difego e eles me indicaram a empresa. Aí eu vim aqui, deixei o currículo e eles me chamaram para a entrevista. Tem lugares que você consegue procurar, né? Tem empresas também que te indicam para outras empresas.
Eu acho que tem uma grande facilidade, sim. Desde 2004, uma lei federal obriga as empresas com mais de 100 funcionários a destinar de 2% a 5% das vagas para deficientes. De acordo com a psicóloga responsável pela contratação de funcionários na empresa que a Nayara trabalha, nem sempre a cota exigida por lei é preenchida. Hoje, a empresa ainda tem 17 vagas disponíveis para portadores de necessidades especiais. Essa dificuldade maior, eu acredito que seja por conta do trabalho mesmo que a gente tem a oferecer. Então, tem muita gente que tem essa dificuldade de aceitar o trabalho de limpeza, portaria, justamente por ser um serviço um pouquinho assim, que a renda é um pouco menor. Então, muitos também têm um benefício, que tem já de aposentadoria ou que recebe pelo governo. Problema parecido enfrentam outras empresas em Goiás. Aqui no Cine, 1/3 das vagas de emprego ofertadas pelas empresas é destinada aos portadores de necessidades especiais. Neste momento, constam no banco de dados 82 vagas abertas para pessoas que possuam algum grau de deficiência. Tem-se sim uma dificuldade, porque nós temos deficientes auditivos, nós temos deficientes visuais, nós temos deficientes com dificuldade de locomoção e às vezes as vagas que são ofertadas não atendem especificamente essas pessoas, além de alguns casos também por falta de qualificação profissional. Quem quiser concorrer a uma dessas vagas, o que precisa fazer? Basta procurar o Cine, qualquer um dos postos do Cine, fazer o seu cadastro para que nós possamos filtrar o seu perfil de acordo com as vagas ofertadas e nós encaminharmos essa pessoa. André, eu queria te perguntar, a gente viu na reportagem da Camila Teixeira que uma das entrevistadas conseguiu a vaga por meio da Difeco. Hoje em dia, quantas vagas existem? Como que vocês fazem essa triagem, esse meio de campo? Na verdade, nós temos um departamento de seleção, onde recebe as vagas das empresas, onde eles automaticamente eles colocam o tipo de pessoas que eles necessitam, a qualificação, a idade, e a gente convoca essas pessoas e dá uma publicidade maior a essas vagas. E as pessoas vão lá, pegam uma carta de encaminhamento, levam na empresa e fazem os testes que a empresa exige, na verdade. Então, é assim que funciona. E hoje a gente tem em torno de 300 vagas. O que dificulta é que, na verdade, com um grande número de vagas, eu conversando com a pessoa responsável pelo departamento, um grande número de vagas é destinado à limpeza, o que não condiz com todo e qualquer tipo de deficiência. Realmente é uma deficiência mais leve que vai poder estar atendendo esse tipo de solicitação por parte da empresa privada. É o que a doutora Janilda falava, né? Não sei mais se foi no intervalo, que muitas dessas vagas são na verdade, que não necessitam mesmo de qualificação, talvez? Isso. A empresa, já houve vários casos, né, de inquéritos que eu estava investigando, em que as empresas tinham obrigação de cumprir a cota, ela não deveria fazer nenhum tipo de impedimento para a contratação, não pode escolher nenhum tipo de específico de vagas, deveria colocar todas as vagas, mas ela negociava a multa com o Ministério Público e por trás publicava no seu site apenas vagas para as colocações de auxiliar de produção. Então, o supervisor, gerente, não era colocado. Então, várias empresas fazem isso. Eu vou te dar um exemplo de hoje, de uma empresa muito conhecida, manda ofício para o Fim de Poder, que é o Fórum de Inclusão no Mercado de Trabalho da Pessoa com Deficiência, dizendo que tem 50 vagas, várias vagas e disponível para todas as colocações, os cargos. No entanto, a hora que o Fim de Poder encaminha alguém, só tem pessoas para auxiliar de serviços gerais, para auxiliar de produção. Então, esse tipo de coisa, eu dizia para você que eu não senti, eu nesses 17 anos que eu estou atuando na colocação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e eu te falo que essa experiência minha é uma experiência grande, porque eu lido com todas as instituições, com o Senai, com o Senac, com a FIEG, com todas as entidades, né, privadas e beneficentes que tratam do assunto. E órgãos públicos também, que é o INSS. Né? E o que eu percebo é que não há um avanço grande nesse sentido. Sabe, no mercado de trabalho, não.
os obstáculos estão sempre aparecendo da mesma forma. Doutor Cássio. Bom, eu gostaria de colocar mais uma questão importante. De fato, é reconhecido, é fato que existem vagas e que a consciência empresarial ou do cidadão na contratação, isso é uma necessidade. Agora, existe um fato também muito importante, que empresas que contratam e não deixam, só contratam para preencher a vaga, o número lá assinam a carteira, fazem os pagamentos normais e a pessoa com uma deficiência vai para casa. Isso eu vejo como um problema mais sério ainda. Muito. Isso é real? Muito. Isso é real. É. E é real também, lamentavelmente, também em alguns casos, de pessoas com deficiência, onde elas querem a vaga, mas também já sabem que alguns acontecem. Então, há uma necessidade, querem só ter a vaga, ter o emprego e não ter o trabalho. Privilégio, né? Privilégio. Então, isso é muito crítico, de fato. Os avanços, eu acredito assim, vejo com positivismo que existe uma consciência maior. Estamos aí com esse Brasil que estamos vivendo no dia de hoje. Há um processo de evolução, também, inclusive nesse setor. Sabemos da dificuldade e também do trabalho que a senhora tem tido ao longo dos anos. A Adfego também, o trabalho espetacular que a Adfego vem fazendo no sentido de incluir, essas pessoas, de incluir as pessoas. Mas essa questão é muito séria, de contratar os indivíduos com deficiência e dispensam do trabalho. E não é só Goiás, não. Isso é no Brasil inteiro. Isso é um problema muito sério mesmo, porque ele cria um câncer, né? Eu acho que é um câncer. Por quê? Porque ao invés de promover a inclusão, exatamente, a dignidade da pessoa, ele coloca, esse tipo de conduta, coloca a pessoa dependente de um benefício que está sendo colocado, uma falsa relação de emprego, e ela se acomoda nessa situação. Então, é o pior dos preconceitos e aceito pela pessoa. André? E levando em consideração essa questão que a gente está falando da evolução, da dificuldade de não estar percebendo que as coisas evoluíram, eu me recordo que em 2002 eu fui selecionado para fazer um teste num banco, né, trazer experiência própria. Tanto no banco quanto na universidade em que eu estudava na época. E nos dois locais eu passei no teste, só não fui admitido porque eu utilizava a cadeira de rodas. E esse ainda é um fator que implica na nossa instituição em estar colocando pessoas que utilizam cadeiras de roda no mercado de trabalho. Agora isso, a lei da brasileira de inclusão muda isso, não é? Pois é, isso nós estávamos conversando aqui no intervalo, né? Eu estava falando sobre a lei brasileira de inclusão, que é a lei 3.146 de 2015, mas entrou em vigor em dia 6 de janeiro de 2016. Essa lei estabelece que no âmbito do trabalho, as empresas, seja órgãos públicos ou empresas privadas ou de qualquer natureza, elas devem garantir a acessibilidade e um ambiente inclusivo, com igualdade de oportunidade com outras pessoas. Isso quer dizer que a empresa não pode mais dizer que não tem ambiente inclusivo e acessível para não contratar. Ela pressupõe que ela tem que ter um ambiente inclusivo. Se ela não tiver, ela vai ter que ter. E esse é um problema dela. Por quê? Porque a Constituição, quando diz que não deve haver nenhum tipo de preconceito e discriminação, e que garante acesso a todos na sociedade, ela está garantindo a acessibilidade. Então, a empresa tem que ter acessibilidade, tem que ter inclusão, tem que dar um ambiente inclusivo, inclusive nas questões tecnológicas, nas informações, na questão atitudinal. E se isso não for cumprido, Suzete, agora tornou-se crime. Crime, certo. E falando de penalidades, procuradora, a senhora trabalha com isso desde 1999. Quantas denúncias normalmente o Ministério Público do Trabalho recebe? Como que são feitas essas fiscalizações? Qual que é o cenário de Goiás se comparado com o resto do país? Olha, nós não temos um comparativo porque, infelizmente, não há um acompanhamento estatal a respeito disso.
No nosso Ministério Público, nós não temos até os dados, mas se vocês tivessem abordado sobre isso, eu poderia trazer. Mas o que eu posso dizer com relação a essa questão é que muita gente não denuncia por medo, primeiro porque de não conseguir emprego, porque já é difícil. E segundo, porque eles sentem muita dificuldade de levar essas questões para frente e a dor que eles sentem. Eu, por exemplo, tive 2 casos, de conhecimento de 2 casos de pessoas com deficiência visual. Inclusive, foram numa grande empresa aqui, do estado de Goiás, né? Todas grandes empresas. E no momento em que ela estava lá para fazer a entrevista, no momento que a pessoa percebeu que ela tinha deficiência visual, ele dispensou. Você não precisa fazer a entrevista. Ela falou, mas por que dispensou? A moça ficou, ela tinha, era universitária e pós-graduada. Ela ficou tão deprimida que ela disse que não iria denunciar. E entrou em depressão. Aí eu não poderia obrigá-la a fazer essa denúncia, porque é uma denúncia específica e a pessoa ela tem que fazer a denúncia, não tem jeito. A discriminação ela depende da pessoa que denuncia, né? Nós fizemos outras investigações com essa empresa, porque não tinha a cota, né? E tivemos que ajuizar uma ação civil pública, mas esse caso específico eu posso te citar, mas tem outros que a pessoa acaba para não levar aquela dor, né, de ter que expor aquela dor, ela acaba não denunciando. Tem mais participação aqui ao vivo, eu vou ler algumas. Do Jardim América, o Elias Messias diz que o maior preconceito, aliás, o preconceito realmente é a maior deficiência que existe. Tem também o Fábio Coelho, que mandou um abraço, falou que é seu vizinho, viu, Evandro? E diz que a mente do preconceituoso também é maior. Eu acho que eles combinaram o discurso, gente, é a maior das deficiências. E tem um professor também, o professor Manuel, que nos chamou a atenção, que na matéria a gente falou portadores de necessidades especiais. E que o termo correto, a procuradora até comentou, é pessoa com deficiência ou pessoa com necessidade especial, não é isso? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Necessidade especial inclui outros tipos de pessoas, como o idoso, a mulher grávida, inclusive o superdotado. Certo. Gente, nosso tempo acabou, vocês acreditam? Não. Infelizmente, nós vamos ter Só isso. O programa está perdendo 10 minutos em função do horário eleitoral, mas eu prometo a vocês que nós daremos continuidade a esse tema numa outra oportunidade. Quero agradecer muito a presença de vocês, viu? As contribuições prestadas aqui. Carla, obrigada mais uma vez pelo seu apoio. Colocamos à disposição sempre. Eu quero só terminar o programa com 3 questões colocadas por um sócio de uma consultoria, não sei se vocês já ouviram falar, Guilherme Fransolin. Ele faz consultoria para essa área de inclusão de pessoas. Ele falou coisas muito interessantes, eu queria só terminar o programa com isso. Ele primeiro fala que as pessoas com deficiência são 1/4 da população. Se você ignora na sua equipe essas pessoas, você vai ignorar também 1/4 dos seus clientes em potencial. Essas pessoas consomem. Essas pessoas estão aí na sociedade. Outro fato que ele colocou, que eu achei muito interessante, é que a maior dificuldade da pessoa com preconceito não é a falta de acessibilidade. Elas convivem o dia inteiro num mundo que não é acessível. Nós convivemos o dia inteiro num mundo que não é acessível. E elas conseguem se virar. Então, isso não pode ser usado como desculpa. E, por último, a pessoa com deficiência, em primeiro lugar, ela quer provar para ela mesma que ela é capaz. Então, ela vai dar muito mais do que uma pessoa que talvez tenha aí todas as suas funções, né, consideradas normais. Ela vai dar muito mais, porque ela quer provar para ela que ela é capaz. Então, em todas as situações, as pessoas que já foram pesquisadas, os empresários que já foram pesquisados, constataram que são pessoas muito produtivas, extremamente acessíveis e que tem muito a oferecer. Então, gente, preconceito não está com nada. Uma boa noite para você. O reprise deste programa acontece no sábado às 7 da noite. Na outra segunda-feira, sobre todas as coisas, estará aqui com um novo tema. Uma boa noite.